Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, eu sou a professora Naara, do canal Mátina, e nesta aula a gente vai estar falando sobre posição de reta. Você sabe quais são as posições da reta? Além disso, a gente vai estar falando também sobre interseção entre duas retas. Você sabe encontrar o ponto de interseção entre duas retas? Se não, ou se sabe, fique nessa aula, porque o assunto da aula de hoje é sobre isso. Vamos lá? Então, primeiramente, a gente vai estar falando sobre a posição relativa das retas. Então, suponha-se que eu tenho um plano. Só um momento. Então, como eu disse, suponho que a gente tem um plano aqui. Para começar a falar, eu vou fazer um plano. Aqui, mais ou menos. Esse plano vai ser esse daqui. Suponho que a gente tem a reta. Uma reta aqui. Outra reta em rosa. Nesse plano. E uma reta. Certo? Essa reta em preto eu vou chamar de R. Essa de S. E essa de T. Então, se duas retas ela pertencem ao mesmo plano, elas podem ser concorrente, ou seja, quando elas são concorrentes, elas têm um ponto em comum. Então, elas se interceptam. Então, esse caso aqui são retas concorrentes. R e S são concorrentes. E tem um ponto em comum. Eu vou chamar esse ponto comum de A. A vai pertencer à reta R e A também pertence à reta S. Então, elas têm um ponto em comum. Outro caso é, se elas não são concorrentes, então, se elas estão no mesmo plano e não são concorrentes, elas são paralelas, que é o caso da reta RT. Então, a gente tem que as retas R e T são paralelas. Quando elas são paralelas, elas podem ser coincidentes. Vai ser coincidente quando tem todos os pontos em comum, as duas retas passam pelos mesmos pontos, ou elas não vão ter nenhum ponto em comum. Quando elas não têm nenhum ponto em comum, elas são exatamente paralelas, certo? Aí tem o caso das coincidentes. Coincidente. Quando todo quando os pontos das duas retas mas são comuns.
certo? Aí, observando esse plano em azul aqui, a reta S e T, elas são concorrentes. Por quê? Como a reta é infinita e o plano é infinito, então, em um momento, a reta S e T, elas vão se interceptar. Isso pela forma das duas. Então, S e T aqui são concorrentes. Então, elas vão ter um ponto em comum. Agora, quando eu tenho um caso assim, ó, se eu tenho uma reta aqui que está fora desse plano. Aqui. Essa reta verde também fora do plano. Então, essa reta aqui em vermelho, eu vou chamar ela de verde, eu vou chamar de A, e essa em vermelho eu vou chamar de B. Essas duas retas, olha, se eu comparar com as retas de baixo, quando eu for tentar fazer interseção entre a reta, qualquer uma reta desse plano azul com a B, vai falar que elas não têm ponto em comum. Então, ó, a casa. Então, se duas retas não são concorrentes, ou seja, não possuem ponto comum, elas não são concorrentes e não são paralelas, então estas retas são reversas. Mas por que elas são reversas? Olha, se as duas, quando as duas retas pertencem ao mesmo plano, ou elas são concorrentes ou são paralelas. Se elas não são concorrentes e nem são paralelas, então essas duas retas que eu estou observando, elas estão em planos diferentes. Se elas estão em planos diferentes, a gente fala que elas são reversas, tá? Então, nesse caso aqui, então, se a gente for observar a reta B e R, são reversas. Por quê? Se eu pegar a equação dessas duas retas e tentar interceptar, não vai ter ponto em comum. E eu vou observar que o vetor de direção delas também não são paralelos. Então, essas duas retas são reversas. A mesma coisa, R com A é reversa, AT com B é reversa, AT com A é reversa, AS com B é reversa, AS com A também é reversa. Então, as posições relativas da reta podem ser concorrentes, paralelas, coincidente, que é um caso especial de paralelas, e reversas. Então, esses 4 casos. Então, sabendo disso, vamos fazer um exemplo de interseção de duas retas. Então, eu tenho essas duas retas aqui, R1 e R2. Então, a primeira coisa, quando eu vou fazer interseção entre duas retas, eu vou olhar o vetor de direção de cada uma das retas. O vetor de direção de V1 é quem está multiplicando. Como o vetor de direção de R1, se eu observar a reta R1, ela é reduzida. Então, como que eu vou olhar o vetor de direção? Como está em função da variável x, então
o vetor de direção vai ser 1, por causa da variável x, tá em função de variável x. E, ó, o y vai ser quem tá multiplicando o x, componente y de V1, então vai ser menos 3. E a componente z do vetor vai ser quem está multiplicando o x na equação de z. Agora, a reta R2, ela está na forma simétrica. O vetor na forma simétrica, ele fica no denominador. Então, aqui, o vetor de direção é 2, menos 6 e 4. Observando esses dois vetores aqui, a gente chega que V2 é 2 vezes o vetor V1, correto? Se eu multiplicar o vetor V1 por 2, eu vou obter o vetor V2. Então, se eu tenho que os dois vetores de direção são múltiplos, significa que esses dois vetores são paralelos. Mas se eles são paralelos, isso implica que se os vetores de direção das duas retas são paralelos, significa que também as retas são paralelas. R1 e R2 são paralelas. Ah, professora, mas se são paralelas, será que elas não são coincidentes? Então, vamos ver um ponto. Vamos pegar um ponto A pertencente a R1. Esse ponto A vai ser... A é o ponto. Ó, se eu colocar o x igual a 0, então, ponto A vai ser 0. Ó, se o x é igual a 0, o y vai ser 2. Aqui, se o x é igual a 0, o z vai ser menos 5. Então, se esse ponto A, ó, se as duas retas são paralelas, significa que não vai ter nenhum ponto comum, certo? A gente já verificou pelos vetores que elas são paralelas. Mas se existir um ponto em comum, significa que todos os pontos dessas duas retas são comuns, que aí elas são coincidentes. Então, vamos substituir esse ponto A aqui em R2. A em R2. Então, o que vai acontecer? Vai ficar 0 mais 2, o x de A, sobre 2. Mais é igual a 2 menos 1 sobre menos 6, que é igual a menos 5 sobre 4. Se todas essas três igualdades forem iguais, significa que essas retas são coincidentes. Caso contrário, não. Então, aqui, na primeira, ó, 0 mais 2 dá 2. 2 dividido por 2, 1. 2 menos 1 vai dar 1. Então, vai ficar menos 1 sobre 6, que é igual a menos 5 sextos. Tem como essas três coisas serem iguais? Isso daqui é impossível. Absurdo, né? Então, logo, ai, gente. Logo, A não pertence à reta R2. Dessa forma, como A não pertence à reta R2, portanto, as duas retas R1 e R2 não são concorrentes, mas são paralelas. R1 é paralela a R2.
certinho? Esse foi o nosso vídeo sobre a nossa aula sobre interseção de reta e posição relativa de reta. Se gostou desta aula, se inscreva no canal e deixe seu like. Até a próxima!